Olá, graça e paz, uma alegria estar junto com você mais uma vez nessa noite, alegria de podermos compartilhar, alegria por poder agradecer ao Senhor por mais um dia e o privilégio, no final desse dia, nesse começo de noite, estarmos juntos. E eu quero ler um texto para falar com você, jovem de grande valor, jovens que têm vencido o maligno, a você, garoto, garota, adolescente, jovens. Vamos ler então um texto que está em Atos, capítulo 14, versículo 8, até o versículo 18. Versículo 8, Atos 14, do 8 ao 18, que diz assim: esse texto tem como título A Cura de um Coxo em Listra. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltando para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, e o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Em que língua você está falando? Claro que você vai fazer pergunta boba, né? Em que língua eu estou falando? Eu falo em português, tá certo, né? Aqui está, queridos, algo que todos nós fazemos, falar. Uns falam mais, outros falam menos, mas falar é o que nós mais fazemos. É igual a história daquela mulher que falava demais. E certa ocasião, a família foi viajar. E assim que aquela mulher entrou no carro, ela já entrou falando e disse para o marido: você já olhou o óleo? Já olhou a água? Já olhou o óleo de freio? Já verificou tudo? Está tudo ok? Então vamos, nós temos que passar no posto, temos que abastecer, nós vamos então estar viajando, vai devagar, porque nós não temos pressa, nós estamos viajando, então, por favor, vai devagar. E foi falando, né? Foram ao posto, abasteceram, pegaram a pista,
E aquela mulher começou a falar, eu já falei, vai devagar, olha o caminhão, se afasta mais para cá porque está encostando tanto no caminhão, olha só, olha o buraco, cuidado com o buraco, olha a poça d'água aí, vai devagar. Eu já te falei, vai devagar, olha, tem uma placa aí, ó, guarda rodoviário na frente, polícia rodoviária na frente, vai devagar, senão eles vão te parar e vai te multar. Então, olha só, está se aproximando, vai devagar. E ali, então, realmente o posto policial na frente, e ali o policial, então, mandou aquele motorista já maneirar, e ela disse, tá vendo, eu não falei? Bem feito, bem feito, bem feito. E ali, então, o guarda já encostando no guarda, o guarda disse, por favor, os documentos. E a mulher começou a falar, isso mesmo, seu guarda, multa, 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 multa mesmo. Eu falei para ele vir devagar. E ali, então, o guarda pega os documentos, chama o homem lá atrás do carro e disse assim, quem que é essa senhora que está ao seu lado? Sua esposa? Ele disse, sim, é minha esposa. Ele devolve, então, os documentos para o motorista e diz, pode ir embora. O senhor não vai me multar? E a mulher falou, o senhor não vai multar ele? Falou, não, quem tem uma mulher como a senhora já está multado a vida inteira. Então, fala muito, né? Tem gente que fala demais, tem gente que fala de menos, mas conversar é o que nós fazemos. E nós falamos em português, né? Em que língua você conversa com as outras pessoas? Em que língua você conversa com seus pais? Em que língua você conversa com seus irmãos? Em que língua você conversa com os amigos, com os professores? Em que língua você fala com a sua família? Queridos, as Escrituras são cheias de novidades, portanto, a família é algo importante, devemos aprender a conversar. A igreja é uma família especial, por isso, em qualquer canto nós devemos aprender a falar no serviço, a falar na igreja, a falar com a família, a falar com os irmãos, sempre usando a linguagem adequada. E aqui então o texto, claro que não estamos aí interessados no idioma, mas no acontecimento, naquele fato que aconteceu com Paulo e Barnabé, com aquela cura, com aquele milagre, quando foram pregar então lá em Listra. Eles estavam em Icônio, e aí então, ameaçados de serem apedrejados, eles fogem para Listra. Listra era um pequeno povoado, um povoado ali da Ásia Menor, não era uma cidade grande, era uma cidade de difícil acesso, né? Era uma montanha para subir, diz que era muito difícil chegar em Listra. Então Listra ficava então nas montanhas, um lugar de difícil acesso. Portanto, Paulo e Barnabé foram para lá, fugindo, porque os judeus ameaçavam apedrejá-lo. E ele sai de Icônio e vai para Listra, fugindo desse apedrejamento. E chega em Listra, como era a missão deles, missionário, pregar o evangelho. E ali eles vão pregar o evangelho e pregam. Pregam com dedicação, com poder, anunciando aos ouvintes, tantos ouvintes, né, que ouvem. Mas tem aqueles que acreditam. Tem uns que apenas ouvem, mas tem aqueles que, além de ouvir, acreditam na mensagem. E diz a palavra que este paralítico, este homem, já numa certa idade, ele nunca tinha andado. Mas ele olhava de tal maneira para o apóstolo Paulo, tão fixamente os seus olhos, acreditando na mensagem, de tal maneira que Paulo percebeu isso, e Paulo, então, em voz alta, né, gritou e disse, levanta-te, põe-se de pé, apruma-te e anda. E ele então ficou de pé pela fé, o homem ficou de pé e andou. Para a glória de Deus, a partir desse milagre, o que me chama mais atenção, o versículo que me chamou a atenção, por isso que é importante você ler a Bíblia, e algum versículo em determinado momento da sua leitura,
algum versículo vai te chamar a atenção. E o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 11. O versículo 11 me chamou a atenção. Então, a partir deste milagre, as multidões começaram a dizer, entre eles, os deuses desceram do céu em forma de homem. Os deuses vieram morar na terra. Mas é o versículo 11 que me chama mais atenção. Veja o que diz. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Língua licaônica. Que língua é essa? Por que que Lucas, que era o escritor, ele não disse apenas que a multidão gritou, ou que as multidões gritaram, mas ele acrescentou, gritaram em língua licaônica. É que naquela época havia 3 línguas, 3 idiomas, o grego, o latim e a língua da região. E aqui então você vê que o grego era a língua dos sábios, era a língua dos livros, era a língua do saber, da cultura, dos filósofos. Então era a língua daquelas pessoas mais elevadas. O grego era essa língua, a língua do saber, a língua dos filósofos, a língua da cultura. Portanto, tinha pessoas que falavam em grego, mas tinha pessoas que falavam em latim. O latim era a língua do governo. E aqui, então, interessante, essa língua do governo não mudou nada. Isso é, o latim é porque pouca gente entendia, né, como a igreja na época, na Idade Média, a igreja católica, a igreja, né, do governo, governada pelo governo, a igreja que se tornou aí parceira do governo, a igreja era dirigida a missa, o culto todo em latim. As pessoas não entendiam muito, mas eles ameaçavam que as pessoas que não fosse, não pagasse, né, ali o dote, não pagasse sobre o seu pecado, eles iam para o inferno. Por isso, então, eles ameaçavam. E por isso, todos com medo ficavam 2 horas ou mais em pé, ouvindo a missa em latim. E tinha que voltar porque era ameaçado, senão eles poderiam ir para o inferno. E assim, então a língua do governo permanece da mesma forma. É a língua da enganação, a língua do enrolar as pessoas, a língua do mundo ocidental, a língua de Roma, a língua do governo, aquela língua que continua aí oprimindo as pessoas, enganando as pessoas. Enquanto eles vão enganando aqui, ali, rouba daqui, rouba dali. Então a língua, o latim, é a língua, né, da enganação. É essa língua, a língua do governo. Mas a língua da região é o licaônico, ou a língua licaônica. Era a língua usada nas relações naturais da vida. É a língua que o povo usava. Falava em licaônico. A língua era a língua do coração. O licaônico era a língua da emoção. O licaônico era a língua da sinceridade. Por isso, eles expressaram aquilo que partiu do coração. Por isso, eles falaram em licaônico, ou em língua licaônica, aquilo que partiu do coração. Muita gente fala em grego, muita gente fala em latim, mas poucos falam em língua licaônica. Portanto, essa língua, a língua da sinceridade, a língua da emoção, a língua do coração, é essa lição que eu quero deixar. Que nós possamos aprender a falar a língua licaônica, a língua que parte do coração. Isso é, a língua da sinceridade, a língua da emoção. Que nós possamos realmente falar essa língua, a língua do coração, com Deus,
com o próximo, com as pessoas, com a família, usar sempre a língua da sinceridade, aquilo que parte do nosso coração. Deus conhece, né? Você pode falar até falsamente ou enganar, mas Deus sabe o que você está falando. Agora, com as pessoas, às vezes é diferente, mas vamos usar também a língua da sinceridade, a língua que parte do coração, o licaônico. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?